A gente está com um tema novo, já está aqui atrás, ali em cima. Ex-evangélicos. Polêmico. Olha a armadilha que eu topei. Bom, deixa eu introduzir esse tema para vocês. Na verdade, isso foi um tema que a gente estava discutindo, é a nossa flag, a nossa bandeira, que a gente quer levantar por um mês. E foi uma reunião bem interessante quando a gente estava discutindo, foram vários temas que surgiram. E quando a gente estava quase desistindo, acho que o Wellington, eu não sei porque o Wellington resolveu ser sincero, de repente, no momento, ele estourou lá. Falou, cara, por que todo mundo acha que crente tem que ser otário sempre, que a gente tem que aceitar tudo, que a gente tem que viver uma vida passiva, sempre aceitando tudo que jogam contra a gente, só por a gente ser crente. E daí surgiu o ex-evangélicos, surgiu o tema. Mas deixa eu ser bem claro aqui que esse não é um tema baseado na raiva pelos evangélicos. Na verdade, ele é mais baseado na raiva pela religiosidade que tem condenado muitos evangélicos. A gente tem a principal bandeira que a gente levanta aqui é a exploração religiosa. Não sei se você tem visto algumas notícias que têm saído. Já teve vários filmes que saíram de exploração sexual de padres e saíram algumas notícias também nos últimos dias sobre pastores evangélicos que fizeram isso também. E foi uma notícia que me tocou bastante. É só uma foto do WhatsApp assim, de uma menina, ela manda uma mensagem para o pai e ela pede, pai, ele está vindo aqui, pai, ele está no banheiro, pai, ele está tentando abrir a porta. E o pai mandando, calma filha, não faz nada, não deixa ele chegar em você, não deixa, eu estou chegando. Pai, ele está vindo, pai, ele entrou, pai, socorro. E imaginar que um pastor fez isso, imaginar que uma pessoa faça isso já é horrível, né? Agora imaginar que alguém que usa do título de ministro do evangelho faça isso com uma criança, cara, a gente errou em alguma coisa, né? Eu não lembro de ter nada disso no evangelho, dizendo que é assim que a gente vive. E aí você percebe que a religião ela tem sido usada para explorar. E, na verdade, foi para isso que a religião nasceu o tempo todo, né? A religião que a gente acredita aqui não é na nossa religião, mas na religião de Deus. Religião significa religar, então reconectar. E qualquer tentativa de um humano para se reconectar com Deus é falha, ela nunca vai funcionar. A gente nunca vai conseguir merecer se reconectar com Deus. E é por isso que Deus tem a religião dele. E por isso essa é a única religião que a gente acredita, em que Deus manda o seu filho para ele se reconectar. A gente não conseguia nem andar metade do caminho para encontrar ele, então Deus vem e manda seu filho para caminhar todo o caminho até nós. E por isso a gente não aceita Jesus, porque ele já aceitou a gente antes. A gente simplesmente vive nisso que ele fez já. Então, nada contra os evangélicos, mas tudo contra a religião. E o que eu acredito é que nada se aproxima mais do evangelho no momento do que deixar de ser evangélico. E por isso eu digo que eu não sou mais evangélico. Se evangélico é ser aquela tribo que tem que usar a camiseta Alice já, Exército de Deus. Se evangélico é dizer para tudo estar amarrado, eu nunca vi isso escrito na Bíblia. Se ser evangélico é não poder ouvir música do mundo, é toda aquela sequência, é bebida alcoólica, é do diabo. Tudo é do diabo, cara. A gente entrega tanta coisa para o diabo, ele nem tinha tudo isso antes da gente nascer. E, bom, joga para mim aquela primeira imagem que está ali. Eu quero ver se vocês lembram dessa capa da Veja de julho de 2002. Alguém lembra? Só o Ciro. Eu tinha 10 anos naquela época e eu lembro dessa capa. Mas eu lembro quando eu vi essa capa da Veja, nação evangélica. O maior país católico do mundo está ficando cada vez mais evangélico. Isso começa a mudar muita coisa no Brasil. Bom, foi em julho de 2002, naquele ano o Lula foi eleito. Mas tudo bem, aqui eu estou colocando só a minha opinião. Esquece. Desculpa. Putz, eu tinha pensado que eu não era para falar isso. Mas aí eu lembro o quanto eu sonhava, cara, o Brasil vai ser evangélico, tanta coisa vai mudar. Eu tinha 10 anos realmente, então eu não entendia muita coisa, mas, cara, que massa, a gente vai ser, olha o país que a gente vai se tornar daqui a um tempo. Eles falavam que em 2020 a gente seria um país com maioria evangélica. Porém, pode passar a próxima foto? Aí estão alguns dos dados que eles apresentaram, né? Deixa eu começar com a direita aqui.
Então, esses são alguns dados do IBGE e do Datafolha, mostrando a quantidade de católicos diminuindo bastante. O Brasil é realmente o país com o maior número de católicos, acho que até ainda hoje ele continua sendo, mas você vê ali também o gráfico dos evangélicos subindo bastante. O gráfico dos sem religião também subindo, o gráfico dos outros variando. E olhar para um país evangélico, para mim, me enchia meu coração de esperança, porque eu pensava, cara, toda a corrupção vai acabar, a gente vai se tornar um país rico, tudo vai começar a dar certo, a gente vai ter uma vida em paz. Nossa, eu não vejo a hora desse país realmente ser totalmente evangélico, a gente ainda vai ser 100% evangélico. Bom, alguns anos depois, a Veja lança essa revista em São Paulo, Profissão Pastor, em que a Veja fez um curso, junto com outros 5.000 alunos para ser pastor, e coloca um destaque ali, inclusive. Quem segue a carreira pode ganhar um salário mensal de até R$22 mil. O Cal, tá assim mesmo? Bom, deve ser só em São Paulo. Pode passar para a próxima foto. Só que aí, tem essa outra pesquisa, ela é do Instituto PEW dos Estados Unidos. Eles fazem várias pesquisas. Eles fizeram essa pesquisa na América Latina sobre a evolução na mudança da religião das pessoas. E me incomodou um pouquinho ver os resultados, tá? Calma, eu estou sendo bem pessimista aqui, eu vou ir para uma parte boa ainda, tá bom? Mas por que os brasileiros estão deixando o catolicismo? Na verdade, esse foi um fenômeno que esse estudo percebeu no Brasil, que o catolicismo, num país onde ele reinava, cada vez mais está diminuindo. E eles começaram a fazer perguntas. Por que vocês estão deixando o catolicismo? Né? O que ele percebeu é que a maioria das pessoas que deixaram o catolicismo estavam se tornando evangélicos. Inclusive, eu não sei se estou com o número aqui, mas é tipo assim, 54% dos evangélicos no Brasil nasceram num lar católico, eram católicos antes. Então, você realmente vê uma migração aqui do catolicismo para o evangeliquismo, sei lá. Bom, motivos ali para você deixar de ser um católico. Ali o menor de todos casei com um não católico, 9%. 14, não vai somar 100%, tá? Cada pessoa na pesquisa podia dar vários motivos. Quero melhorar meu futuro financeiro. Ai, cara, 14% pensa nisso. Mudar de religião vai melhorar meu futuro financeiro. Está aí a teologia da prosperidade que a gente viu por tantos anos atacar o nosso país. Problemas pessoais. O catolicismo não está resolvendo meus problemas. Eu acho que eu vou para um lugar onde o Deus é mais poderoso e ele resolve os meus problemas. Legal. Fui evangelizado por uma nova igreja. 58%. Isso mostra o quão ativos os evangélicos são. Passa para o próximo. Achei uma igreja que ajuda mais os membros, 59%. Então, a igreja católica não estava me ajudando tanto, eu fui para uma nova. Boa. Procurava mais ênfase na moralidade. Caraca, velho. 60% procura uma igreja que queira mudar a moral. Cara, isso não é a igreja que faz, cara. Na igreja você não vai aprender a parar no vermelho e andar no verde, a frear no amarelo, a andar no limite de velocidade. Na verdade, nessa igreja você aprende o contrário, às vezes até. Tem que cuidar. Mas, cara, o papel da igreja não é ensinar moralidade. Isso é papel dos pais. Isso é papel até mais da escola do que da igreja. Gostei do estilo do louvor da nova igreja. Aê, Ink Worship. Maneiro, cara. Quem aqui veio para a igreja por causa da Ink Worship? Não levanta a mão, por favor. Ninguém. E por último, graças a Deus, buscava mais conexão pessoal com Deus. Pelo menos o maior número das pessoas respondeu, colocou uma das alternativas que eu vejo que deve ser o motivo das pessoas realmente tomarem uma decisão na vida delas de mudar de igreja. Porém, veja quantos outros motivos foram usados para que, cara, eu vou deixar o catolicismo por egoísmo, cara, porque eu entendo que vai ser melhor para mim, vai ser melhor para as minhas finanças, vai ser, eles vão ensinar meus filhos melhor, o louvor na igreja é mais legal, sendo que, cara, eles estão nem no fazer religião eles estão levando isso a sério, sabe? A própria religião eles estão indo pelo estilo do que cada religião tem, como se você ficasse trocando isso, como se troca de carro, de roupa, de casa. Qual que é o próximo slide, só por curiosidade? Pode ir. Bom, mas aí beleza, a gente está se tornando um país evangélico, então pelo menos na política a gente sabe que isso vai se refletir, isso vai se tornar algo bom. Dia do evangélico poderá ser feriado em Goiânia. Uau, que bom que os nossos políticos estão lutando pelo que é certo.
Próximo slide. E aí, a gente fala da bancada evangélica. Tá? Isso aqui é o dado não me deixou tão satisfeito, assim, não me deixou tão certo. Eu preciso ir mais a fundo nisso, confesso. Mas sobre a bancada dos evangélicos. Tá? Bancada de evangélicos tem dezenas de deputados acusados de corrupção. 11 são réus. Tudo bem, uma coisa é ser réu, outra coisa é ser realmente culpado. Eu sei que não é porque o cara está sendo acusado que ele é realmente um político corrupto. É só um dado que a gente deve questionar. Mas olha só, dos 56 deputados da bancada evangélica, 32, ou seja, 57%, têm pendências na justiça. E é todo tipo de crime que está sendo estudado lá. Entre eles, nosso amigo Eduardo Cunha, fazia parte da bancada dos evangélicos. Antony Garotinho, também, vocês lembram dele, candidato à presidência, também representando os evangélicos. Tem também o Takayama, que é aqui do estado do Paraná, também na bancada dos evangélicos. O que está acontecendo com esse país evangélico? A gente está realmente caminhando para aquilo que a gente sonhava fazer, ali onde a gente sonhava chegar? Esse é o último slide, né? Ah, sim, legal. Esse, pode colocar. E por último, tem um exemplo de uma cidade lá no Rio de Janeiro, São Gonçalo. Eles são considerados a cidade com a maior concentração de igrejas evangélicas por quilômetro quadrado. Mesmo assim, no Rio de Janeiro, é uma cidade conhecida pelo elevado índice de assassinatos, violência, crimes, prostituição e famosíssimo também pelo abandono da cidade, pelo lixo, pela sujeira. Aqui estão algumas fotos do que saiu até na TV. Ali o crescimento de 2013 para 2014 do número de assaltos a pedestres, da população pedindo justiça na rua. Prefeitos evangélicos por anos e mais anos. A maioria dos prefeitos nos últimos 50 anos eram evangélicos. Por que o país se tornar evangélico não está mudando o que a gente vive? No mínimo eu esperava que a gente não fosse corrupto. No mínimo eu esperava isso. E aí que eu fico pensando no problema. Qual seria a raiz de tudo isso? Quem me conhece há mais tempo sabe que eu trabalhei com o Dia de Evangelização Global. Foi um projeto até que eu fui o diretor aqui no Brasil. E foi um tempo bem interessante, foram 3 anos que eu trabalhei lá. E no último ano lá em que eu trabalhei, que foi em 2014, a gente viu uma mobilização que provavelmente mobilizou 1 milhão de cristãos no Brasil no mesmo dia. E aquilo foi incrível ver, a gente recebia fotos do Brasil inteiro, literalmente todos os estados participando, fazendo ações evangelísticas. Só que a pergunta fica, por que quanto mais o país é evangelizado, por que ele não muda? Por que a gente continua caminhando para a crise? Por que a gente continua caminhando para problemas na política? E outra, os evangélicos não falaram, não, a gente não vai se meter na política. Na verdade, eles entraram muito na política. A gente representa bem, a proporção de políticos evangélicos é bem parecida com a proporção de evangélicos no país. Por que as coisas não mudam? E aqui que eu lembro muito da história de Jó. Se você não conhece a história de Jó, Jó é um homem que passa por muitas dificuldades. É um livro inteiro sobre perrengues que Jó passou. Quase todos os capítulos, até o capítulo 41 lá. Até que finalmente Jó se encontra com Deus. Eles têm todo aquele capítulo. Leia bem a fundo essa história, é uma história bem difícil de resumir. Mas Jó fala sim para Deus. E esse versículo, para mim, ele resume uma vida e ele resume a história do nosso país. Antes eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Olha o relacionamento de Jó antes daquele capítulo e depois. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Você era o Deus que eu vi meus pais falarem. Você é o Deus que eu vi meus pastores falarem. Você é o Deus que eu via meus amigos falarem. Mas agora eu sei quem realmente você é. Agora eu te conheço, agora eu ando com você, agora eu vejo quem você é. Hoje eu te conheço porque meus olhos te veem. E sinceramente eu acho que é isso que está acontecendo com o nosso país. A gente é um país que foi, e eu coloco entre aspas aqui, evangelizado, tá? Eu sei que é muito mais forte do que isso, evangelização. Eu sei que existem milhões de casos, talvez até mais casos bons do que casos ruins. Mas a gente é um país que ouviu falar do evangelho, que ouviu falar de Jesus e que vai na igreja lá porque ouviu falar que esse Jesus vai me ajudar nas minhas finanças, vai me ajudar na minha família, vai me ajudar na crise que eu estou passando, vai me ajudar com o meu marido, vai me ajudar com a minha esposa, vai me ajudar no divórcio que eu estou passando, vai me ajudar com os meus filhos, vai me ajudar com as drogas. Mas é o Jesus que eu ouvi falar, não o Jesus que eu conheci, o Jesus de quem eu me tornei amigo. E por isso, o título do que eu queria trazer para vocês hoje é 8 hábitos que abandonei quando deixei de ser evangélico. 8 hábitos que abandonei
quando deixei de ser evangélico. Se isso fosse um artigo de blog, ia terminar com assim, o número 6 vai te deixar de queixo caído. Mas, na verdade, ontem eu postei isso no meu Instagram, né? Chamei a galera para vir, coloquei 7 hábitos que abandonei. De ontem para hoje eu criei um hábito novo que eu apliquei na minha vida já. Mas, na verdade, lá eu só estava com o número 7 hábitos, eu nem pensei, cara, como que eu vou arranjar 7? Graças a Deus eu arranjei 12 e resumi para 8. Mas, na verdade, quando eu comecei a escrever, meu coração se encheu de temor, eu acho que é a palavra certa, porque a gente não pode condenar as igrejas evangélicas e dizer que tudo que elas fazem é errado. Não, porque não é, sabe? Simplesmente por trazer... Muitas pessoas conheceram Jesus, eu conheci Jesus. Acho que quase todos aqui conheceram Jesus por causa de uma igreja evangélica. Então, mais uma vez, igrejas evangélicas, pastores evangélicos, isso não é por ódio a vocês, isso é por ódio pela religião que tem se instalado no meio das igrejas evangélicas. E eu comecei a escrever alguns e eu falei, cara, mas eu não posso ser tão raso assim, não posso ser tão superficial nesses hábitos que eu vou colocar aqui, porque é um título polêmico, é um título forte. Eu não vou dar uma de crianção aqui e só sair cuspindo hábitos que eu mudei e como se fosse um blog qualquer em que só mexe com algumas partes da vida de alguém, né? Aqui a gente está falando de algo que mexe com o nosso espírito, mexe 100% com a forma com que a gente vê a vida. Então, por segurança, eu acabei plagiando os meus 8 hábitos de um outro blogueiro. Esse na verdade, um artigo que ele escreveu para os Hebreus, há 2000 anos atrás. O nome do blogueiro é Paulo. E eu peguei lá, Hebreus, capítulo 10. Eu queria convidar você para ler comigo esse... Na verdade, é uma boa parte do capítulo. A gente vai por 25 versículos aqui. Mas, devocional, tá? Se você não fez hoje, se não fez essa semana, você vai fazer junto comigo agora. Cara, é um capítulo impressionante, ele fala muita coisa, e deu para realmente extrair todos os hábitos desse capítulo. Tá? Então, eu vou lendo aqui no meu computador, vocês vão me acompanhando. A lei, e eu vou ficar fazendo comentários, tá? Cada palavra, na verdade. Não. Mas a lei, não entenda a lei como a lei do governo, a lei dos homens, tal, só fazendo a introdução para quem visita a gente, mas é a lei e a graça. Então, a lei é os 10 mandamentos e todos os costumes que Deus deu ali no Velho Testamento. Tá? Então, é dessa lei que a gente está falando. A lei é apenas uma sombra das coisas boas que estavam para vir, e não a imagem real das coisas. Então, uma sombra, não a imagem real. A lei, os 10 mandamentos, tudo aquilo lá, o Torá, tudo aquilo lá que foi vivido no Velho Testamento, é só uma sombra, não é realmente o sonho que Deus tinha para o relacionamento com a humanidade. E é por isso que, mesmo com sacrifícios que são oferecidos repetidamente, ano após ano, a lei não pode tornar perfeitos aqueles que se aproximam para adorar. Então, se você não conhece a história, o sacrifício era a forma com que se expiava, com que se perdoava, com que se limpava os pecados. Não era todo mundo que era permitido a entrar no tabernáculo, que era o lugar onde se fazia essa expiação dos pecados, mas só o sacerdote, que era escolhido entre o povo ali, para perdoar os pecados de todo mundo. Então, uma vez por ano, se fazia o sacrifício para perdoar os pecados de todo mundo. Então, por isso que ele fala aqui de sacrifícios. Né? Então, se a lei pudesse fazer ali, vamos voltar. A lei não pode tornar perfeitos aqueles que se aproximam para adorar. Se ela pudesse, esses sacrifícios teriam parado de ser oferecidos, pois os adoradores estariam limpos de seus pecados e não se sentiriam mais culpados por causa desses pecados. Certo? Então, fez uma vez o sacrifício, não preciso mais fazer sacrifícios porque eu já estou limpo deles. Porém, a lei não tinha essa habilidade, essa capacidade de tornar as pessoas perfeitas. Vamos lá, versículo 3. Esses sacrifícios, entretanto, fazem com que as pessoas se lembrem de seus pecados a cada ano, pois é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados, dos animais que eram sacrificados para fazer a expiação dos pecados. Versículo 8. Então, primeiro Cristo disse, o Senhor não quer sacrifícios. Então, isso é Jesus falando sobre Deus. O Senhor não quer sacrifícios nem ofertas, e o Senhor não se agrada de animais mortos e queimados, ou de sacrifícios para tirar pecados. Porque esse era o modelo anterior, esse era o sistema anterior, de acordo com a lei, para que se pudessem expiar os pecados. E depois Cristo disse, eu estou aqui, ó Deus, para fazer sua vontade. Dessa forma, Deus anula. Em outras versões, Deus cancela. Na minha versão, Deus acaba, Deus mata, Deus acaba, Deus anula o primeiro sistema de sacrifícios.
para estabelecer o segundo. Então, foi anulado o primeiro sistema, o de sacrificar animais para perdoar pecados. E Deus sacrifica agora o próprio Filho. Esse é o segundo sistema. Só que ele continua. E porque, versículo 10. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus, oferecido de uma vez por todas. Então, pecados no passado, no presente, no futuro, todos limpos, de uma só vez. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para realizar seus serviços religiosos e para oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. Mas esses sacrifícios jamais podem remover pecados. E agora deixa eu falar de como sacerdotes, deixa eu falar da tua vida, deixa eu falar da minha vida, deixa eu falar da vida de um pastor. Por mais que até hoje algumas pessoas ainda queiram viver uma vida de sacrifício para tentar limpar os pecados, para tentar limpar o que elas erraram, o que elas ainda vão errar, isso nunca vai efetivamente limpar todos os erros da humanidade. Versículo 12. Jesus, porém, depois de ter oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, se sentou à direita de Deus. Ali Jesus está esperando até que seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Assim, com um único sacrifício, ele aperfeiçoou, ele tornou perfeitos para sempre aqueles que estão sendo purificados. Muito massa aí também, cara. Ele aperfeiçoou para sempre, então, aperfeiçoou, passado, feito, está consumado. Nós fomos tornados perfeitos, aqueles que estão sendo purificados. Então, legal isso, né? Por mais então que teus atos durante o dia não reflitam 100% a purificação que já aconteceu sobre você, você já está purificado. Você entende que Deus não vê você da mesma forma, na mesma linha de tempo que você se enxerga, da forma com que as pessoas que te julgam enxergam? Por mais que você tenha errado ontem, Deus não vê você ontem. Deus não está vendo você ontem. E Deus não te vê hoje como você está hoje. Deus te vê como uma régua inteira. Deus te vê do início até o fim da vida. E o melhor, Ele não vê um erro teu. O que Ele vê é o sangue de Jesus cobrindo tudo. Então Ele vê a perfeição, você já foi feito perfeito. Então você não precisa perder tempo tentando alcançar essa... Putz, eu estou entrando nos pontos. Espera aí, vamos continuar na devocional. Em qual que eu estava? No 15? 14, tá, eu terminei o 14. Isso, vamos para o 15. O Espírito Santo também nos dá o seu testemunho a respeito disso. Primeiro ele diz, a aliança que eu farei com eles será assim, porei as minhas leis nos seus corações e escreverei nas suas mentes. A lei não é mais uma lei de 10 mandamentos que você tem para seguir. Essa lei agora foi colocada na tua mente, foi colocada na tua vida. Você vive ela sem perceber, você vive ela sem querer. O teu espírito dentro de você já vem com essas leis pré-instaladas. O teu sistema não precisa instalar atualização nenhuma. Você nasceu com ele pronto já. Meu Deus, estamos perdendo muito. 16. E a aliança que eu farei com eles será assim. Porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nas suas mentes. 17. E depois ele diz, eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados ou das suas maldades. Assim, uma vez que todas essas coisas estão perdoadas, não há mais necessidade de se oferecer sacrifício pelos pecados. Não há mais necessidade de se oferecer sacrifício pelos pecados. E por sacrifício entenda muito mais do que simplesmente sacrificar animais, do que simplesmente entregar, sei lá, se você tem algum animal, não se preocupe, você não precisa matar teu cachorrinho para perdoar teus pecados. Mas vamos muito além disso. As coisas em que as igrejas muitas vezes pregavam que a gente tinha que sacrificar isso, a gente tinha que abandonar isso para que a gente merecesse. Você não precisa merecer mais nada, você já mereceu tudo. Sem merecer nada, Deus te deu tudo que Ele podia dar. O Filho dele, o que Ele tinha de mais valioso, Ele deu no teu lugar. Então você já está com tudo pago. Não faz sentido tentar pagar de novo a mesma dívida. Por isso, 19, nós temos completa liberdade para entrar no lugar santíssimo. Lembra quando eu falei dos sacerdotes, que eles entravam no tabernáculo para fazer esses sacrifícios, né? O lugar santíssimo é onde somente o sacerdote que estivesse limpo podia entrar. Se ele entra com pecado lá, naquela época, ele morria. Tanto é que os caras colocavam um sininho na perna dele, colocavam uma corda também, para ter certeza que ele estava vivo lá, porque muitos sacerdotes entravam lá e morriam por causa da presença de Deus, porque eles não eram dignos da presença de Deus. Cara, só que isso que eu estou falando não é a Inc. que inventou, cara. Isso aqui está escrito ali, ó. Vamos lá de novo. Por isso, nós temos completa liberdade para entrar no lugar santíssimo. Se alguns sacerdotes morriam para entrando lá, imagina se o povo entrasse. Mas nós temos completa liberdade para entrar lá. E nós podemos fazer isso com toda a confiança, por causa do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo sobre nossas vidas que nos torna
capazes, que nos torna suficientes para podermos entrar lá. Versículo 20. Nós podemos entrar através de um novo caminho, um caminho de vida, o qual Jesus nos abriu. E esse caminho nos leva através da cortina. Então, era a cortina que separava no tabernáculo esse lugar. Nós podemos entrar através dessa cortina, através do seu próprio corpo. Nós temos um grande sacerdote que governa a família de Deus, Jesus. Portanto, vamos nos aproximar de Deus com um coração sincero e com firmeza de fé, com certeza de fé, com tranquilidade, sem medo de se aproximar de Deus. Nós podemos fazer isso porque nossos corações foram purificados, libertando-nos do peso da nossa consciência, e também porque o nosso corpo foi lavado com água pura. E últimos 3 aqui. Vamos seguir firmes, sem vacilar na esperança da nossa fé, pois aquele que fez a promessa é fiel. Putz, mais essa. Vamos seguir firmes, sem vacilar na esperança da nossa fé. Sem toda vez, Deus, por favor, Deus me dá um carro, 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 Deus me dá um carro. E toda semana pedindo. Vai firme. A promessa que Deus tem para você, a promessa que Deus tem sobre tua família, a promessa que Deus tem sobre teu futuro, a promessa que Deus tem sobre tua vida espiritual, a promessa que Deus tem sobre tua vida financeira. Cara, isso não depende de você estar todo domingo, mais. Não depende. Ele é fiel. Você não precisa ficar enchendo o saco para ele ser fiel. 24. Vamos também considerar uns aos outros, a fim de nos encorajarmos a mostrar amor e a fazer o bem. Percebe agora como o meu tempo não é mais tanto tentando merecer com Deus, mas sim com o meu irmão do meu lado, eu fazer com que a vida dele seja digna também? 25. Não deixemos de nos reunir, como algumas pessoas estão fazendo. Nossa, parece que é atualizado isso aqui, né? Como alguns, tá. Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. Que capítulo incrível, né? Meu Deus, cara. É muita coisa para alguns versículos só. Então, eu fui espertinho e resolvi pegar daqui esses 8 hábitos que eu abandonei deixando de ser evangélico. E deixa eu descrever bem, tá? Mais uma vez, eu sei que muita gente fala, eu sou evangélico, tal, não estou querendo mudar isso. Na verdade, isso é mais um título polêmico para chamar atenção a hora que o vídeo for para o YouTube do que qualquer outra coisa. Brincadeira. Mas a diferença tá, você é evangélico, porque essa é a tua religião, essa é a tua tribo, esse é o time que você torce, que você pega a bandeirinha, vai na marcha para Jesus para mostrar de qual igreja você é. Ou você é evangélico, porque é esse evangelho que te aproximou, é esse evangelho que te trouxe para o relacionamento com Deus, tá? Se você é esse segundo tipo de evangélico, tudo bem, continua usando a palavra evangélico, tudo bem. Se vier alguém do Datafolha na tua casa para pesquisar aqui, você pode falar que é evangélico, tá? Eu, sinceramente, já não me importo mais com a gente fazer números e tal. Eu me importo é que essa mensagem da graça seja conhecida no Brasil. E por isso que muitas vezes a gente fala em evangelizar os salvos, em salvar os salvos, evangelizar os evangélicos. Então vamos lá, os 8 hábitos. Número 1, deixei o diabo no lugar dele. Joga para mim o versículo de novo agora. Deixa eu ver se está certinho. Fechou. Então, agora eu vou puxar o texto que eu acabei de ler, tá bom? Jesus, porém, depois de ter oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, se sentou à direita de Deus. Ali Jesus está esperando até que seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. Jesus venceu já. Jesus venceu sobre o diabo. O diabo é um fracassado. O diabo não tem poder nenhum. O diabo está ali no cantinho e é o lugar onde ele tem que ficar. Ninguém dá mais poder pro diabo do que o próprio evangélico. Porque tudo é do diabo, cara. A novela é do diabo, a calça jeans é do diabo, o teclado com o computador é do diabo, a bateria é do diabo, tudo é do diabo. Música do mundo é do diabo, All Star é do diabo, o chinelo também é do diabo, ficar descalço é muito sensual, também é do diabo. O teu corpo é do diabo. Ninguém tem dado mais poder para o diabo do que o próprio evangélico. Já percebeu? Cara, a Bíblia não fala que tudo é do diabo, cara. É a gente que escolhe o que a gente está dando. E por isso aquela preocupação de, meu Deus, eu estou vivendo na brecha, não deixa a brecha, irmão, não deixa a brecha. Você está realmente abrindo buraco para o diabo entrar, cara. O bicho é muito fraco, cara. O bicho não é nada. Ele não tem poder sobre a tua vida. Tatuagem, putz, esse estava escrito aqui. Estava escrito, tatuagem do diabo, pessoal. Desculpa, mas essa é... Não é. Hebreus 2,14, põe para mim. Ele também, Jesus, participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Isso é o diabo. Derrotasse. Cara, se você não acha que Jesus derrotou o diabo, você está pensando no Jesus errado, cara. Está dizendo aqui que ele derrotou o diabo, cara. Por que você continua lutando? A Bíblia fala que você não é só vencedor, você é mais que vencedor. Então, não só você venceu o diabo, do que você mais que venceu. Não inventaram a palavra do que mais que venceu. Então, a Bíblia escreveu mais que venceu, mais que vencedores.
e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Você não precisa mais viver com medo da morte. Você não precisa mais viver com medo. Por que a gente dá tanto poder para o diabo? Por que a gente entrega tantas coisas para ele? Por que tem na tua casa aquela camiseta que é do diabo? Tá do diabo. Cara, não tem nada do diabo na tua casa. E se alguém já falou isso, fala, ó, na minha casa não tem diabo nenhum, cara. Se você quiser dar tuas coisas para o diabo, você dá, mas eu não vou dar minhas coisas para ele, não, cara. Pô, trabalhei para comprar essas coisas. Não vamos entrar nesse ponto. Então, resumindo, eu vejo menos diabo nas coisas e eu vejo mais Deus nas coisas. A gente tem o costume de ver, cara, tudo é o mal, tudo está sendo manipulado, tudo é o PT, ou é o Illuminati, tudo eles estão controlando, cara, tudo é o diabo. Cara, tem coisas que foram filhos de Deus que criaram. E a gente fica falando que é do diabo. Então, aí está aí o meu hábito número 1. Deixei o diabo no lugar dele. Número 2. E aqui eu pego carona já. Eu cansei de viver como uma vítima. Uma vez que o diabo está vencido. Uma vez que eu não preciso mais merecer. Uma vez que Cristo me tornou perfeito. Por mais que meus atos não mostrem perfeição todos os dias, mas uma vez que eu fui feito perfeito. Por que eu preciso viver como uma vítima? Por que eu preciso aceitar que eu sempre vou ser perdedor, que eu sempre tenho que andar triste, eu tenho que sempre perder em tudo na vida, e tô tendo problema lá no trabalho, é verdade, eu sou um perdedor, eu sou um pecador, eu não mereço. Por que a gente precisa viver como vítimas? Você tem muito mais poder do que você pensa. Você tem muito mais poder. Por ser feito filho de Deus, por ter agora essa nova natureza, tuas palavras têm poder para trocar as coisas, para mudar as circunstâncias, para mudar a forma com que você vive. Você tem poder de parar de reclamar da empresa onde você trabalha, de parar de reclamar como as coisas são e de ir abrir teu negócio e começar a mudar a situação no país. Você tem poder de se tornar político também. Você tem poder de fazer o que quiser. E por isso que eu me irrito quando a gente não faz nada, mas critica quem faz. Quem faz às vezes erra, beleza, mas e você que nem está fazendo? Por que a gente tem tanto medo de errar às vezes? Uma vez que você foi feito perfeito, e uma vez que agora você tem a permissão de errar, e quando eu falo errar, eu digo em tentar, em criar novas coisas, e às vezes perceber, não deu certo, eu vou tentar a próxima, não deu certo, vou tentar a próxima, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Você tem permissão de tentar, você tem permissão de errar, só que você não tem permissão de ficar parado, você não tem permissão de ficar criticando quem está se mexendo. E é verdade, quando você começa a fazer alguma coisa, quando você vê alguém tentando se tornar candidato à política, alguém qualquer, você vai criticar a pessoa, porque fala, ele não entende nada do que ele está falando. Mas, cara, ele está fazendo alguma coisa, ele está se mexendo, ele está tentando, ele está começando. Você está parado aí só criticando, sabe? O que se ganha? A gente tem aquele monte de gente que fica nas redes sociais da Inca criticando a gente toda vez, né? E é engraçado. Semana passada a gente deu uma resposta para um deles até, mas eu fico perguntando, cara, o que se ganha em entrar toda vez aqui no Facebook da Igreja do Cinema e ficar falando assim, seus hipócritas, cara, cadê o lucro? Quem está te pagando por isso? E quanto? Porque se for bem, eu vou querer também. A gente decidiu isso. Na verdade, a gente percebeu que esse cara que fica criticando a gente, quanto mais a gente deixar ele escrever lá, xingar a gente, mais pessoas vão ficar indo e voltando para ler o Facebook da Igreja de Cinema, então não é bom para a gente. Então, se vocês quiserem criticar, também fica à vontade, faz bem para a gente. Ou seja, não viva como uma vítima, mas também não critique os que começam. Você não é uma vítima, você não precisa ficar sofrendo, você tem força, você tem poder, foi colocado poder sobre você. Romanos 13 fala, toda autoridade foi colocada por Deus. E esse é um texto em que muitos evangélicos normalmente entendem, opa, se toda autoridade foi colocada por Deus, então o presidente foi colocado por Deus e eu preciso respeitar ele. Só que uma coisa que eu aprendi uma vez com o pastor Pio, foi que o lugar autoridade, a cadeira autoridade foi colocada por Deus. A pessoa que está sentada na cadeira não necessariamente foi colocada por Deus. E o que isso significa é que, cara, a gente não precisa ser um monte de, evangélico trouxa, que fica aceitando tudo que acontece, cara. Fica aceitando todo o imposto que é colocado, fica aceitando toda a roubalheira que acontece lá. A gente não precisa ser assim. A gente não precisa ficar aceitando tudo. A gente tem poder de ir contra isso. A gente tem poder não só de gritar e de reclamar, como a gente tem poder de entrar lá e mudar isso também. E por isso que é tão errado a gente ficar criticando quem está tentando entrar
e não fazer nada. Ah, não, mas o Brasil tem que se explodir mesmo, os políticos são assim, vai tudo, para Jesus voltar tem que tudo se ferrar aqui, acabar e tal. Não é assim, cara. Não é assim. Vários lugares a gente é instruído a orar pelos políticos, a orar pelos governantes, para que a gente possa ter uma vida de paz. E se a gente ora, alguém também vai receber a ordem, alguém vai receber o chamado, alguém vai receber, não a ordem, mas o sonho de mudar o país onde a gente vive. Número 3, abandonei o código de conduta evangélico. Deixa eu puxar o versículo onde eu vi isso. Foi lá em Hebreus 10:16, eu li para vocês agora há pouco. A aliança que eu farei com eles será assim: porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nas suas mentes. Cara, isso é muito legal. Os 10 mandamentos não são mais tábuas que estão fora de mim, que eu tenho que ficar lendo assim, tipo, matar não pode, putz, tá. Adulterar também não pode. Será que eu tenho que honrar meu pai? Tem que honrar o pai. Não é mais assim. Isso é o que o texto diz. Porei as minhas leis nos seus corações, escreverei nas suas mentes. Coração e mente. Fala tanto da razão como da emoção. Agora, a lei, aquilo que Deus espera de você, o estilo de vida, a conduta que Deus espera de você, já está dentro de você. E é o Espírito que foi colocado dentro de você. É bem fácil testificar, é bem fácil sentir. No momento que você está para fazer algo errado, você sente, cara, não devia fazer isso. O Espírito deixa isso bem claro para você. Então você não vai mais lá num livro de regras procurar o que você deve fazer, o que não deve, mas existe um Espírito vivo dentro de você. Essa lei agora vive dentro de você. Ela se tornou um princípio dentro de você e fica tudo muito mais fácil de você poder tomar as suas decisões. E aqui é engraçado, né? Porque quantas coisas foram erroneamente puxadas da Bíblia. A própria frase, o tá amarrado. Cara, não tem na Bíblia o tá amarrado, cara. Não tem. E por que a gente fala tanto isso? É muito mais cultural do que qualquer outra coisa. E aqui que você percebe, né, que os protestantes, os evangélicos, eles começam a se dividir em denominações. Calme falou isso hoje, eu achei bem interessante. Mas não é baseado na Bíblia em que eles se dividem em denominações. É porque cada um tem a Bíblia e começa a criar o a mais do que eles veem na Bíblia. E começa a viver o a mais, e por isso isso é diferente dos outros, e por isso nascem denominações. Por isso eu decidi, abandonei o código de conduta evangélico. Eu não vivo mais como diz a lei deles, de como eu tenho que viver, de que roupa que eu tenho que me vestir. Se bem que agora está voltando à moda a roupa do exército, né? Então talvez o exército de Deus ali já vai começar a aparecer já de volta nas igrejas. Cara, música do mundo, cara. Isso é outra coisa. Arte. Quem você acha que criou a arte? Foi o diabo que criou a arte? Tudo isso que a gente está fazendo aqui foi o diabo que inspirou a gente? Não foi, cara. Música, toda a arte, foi Deus que criou. Então, inclusive o cara que não acredita em Deus, aquele metalzão assim, cara, que fala, eu sou ateu, não acredito em Deus, vai todo mundo pro inferno. Até aquele cara usando a música, até ele louva a Deus porque ele usa o que Deus criou. Toda a arte reflete o Criador. E quando você cria arte, quando você desenvolve arte em você, você não está refletindo ninguém além do teu Criador. É teu Criador que você reflete. Por isso, cara, eu gosto de Coldplay, eu ouço muito mesmo. Cara, não quero saber. Música do mundo, cara, faz tempo que a gente não ouve isso, né, aqui, mas eu sei que ainda é comum, assim, você ouve música do mundo? Quem não era evangélico antes não ia nem entender o que é música do mundo, cara, o que significa do mundo, como assim? De que planeta que é a música que eles ouvem? Teu mundo é onde? Bebida alcoólica, cara, outra coisa que a gente leva muito a sério também, cara, só que, aqui que eu falo, a lei, ela está escrita na minha mente, ela está dentro do meu coração. Eu sei qual é o meu limite com a bebida alcoólica. Eu não estou dizendo, eu vou contra o cara, bebida alcoólica é errado, é pecado, você vai para o inferno. Mas eu também não estou indo, cara, vamos acabar, vamos beber, vamos se acabar mesmo, vamos ficar bêbado. A lei está dentro de você, o princípio está dentro de você. Você sabe qual é o teu limite, você sabe até onde você pode ir. E você sabe onde você é inconfortável. Sabe onde depois você começa a arrepender do ponto que você passou. Mas percebe, não é a igreja dizendo, você não pode beber. Mas sim o Espírito Santo dentro de você falando, eu conheço, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei que existem lugares em que socialmente eu vou beber, é assim que eu vou conversar com as pessoas lá. E eu sei que isso não muda quem eu sou. Porém eu sei meus limites, eu sei até onde eu posso ir. E se você acha que teu limite é ficar bêbado, então vai lá, boa sorte. Fique quantas vezes quiser. Me diga se você vai continuar se sentindo em paz. E tá bom, duvido, mas tá bom. Piercing, tatuagem, nem preciso falar desses outros, cara. A gente pega coisas da cultura do Velho Testamento e começa a aplicar eles como se fossem leis hoje. Vamos lá, deixa eu avançar, eu estou no quarto ainda. Número 4,
me livrei do medo de ser imperfeito. Vou puxar essa também daquele mesmo texto que eu estava lendo. E depois ele diz, eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados ou das suas maldades. Eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados ou das suas maldades. Ele não está dizendo dos pecados que você cometeu antes de eu estar falando isso. Ele também está falando dos pecados que você comete depois. Ele está falando de todos os erros. Está tudo limpo. Está tudo limpo. E é isso que eu acabei de falar agora. A gente não... Uma vez que a gente sabe que Jesus limpou os pecados, que o sangue dele está sobre nossas vidas e que é assim que ele nos enxerga, a gente vive tranquilo. Isso não significa que a gente vai errar cada vez mais e eu vou voltar a pecar, porque isso mostra que eu não entendi direito a graça. Mas isso mostra que agora eu tenho a maior pessoa do mundo, eu tenho a maior força do mundo para me ajudar a vencer o que me vencia antes. Eu não preciso mais ser derrotado por isso. E se acontecer de você ser derrotado, não deixe com que essa voz fique falando na tua cabeça que você não merece, que você não vai para o céu, que você não tem salvação. Joga isso fora, cara. Na verdade, esse é o maior objetivo do pecado, é ficar te fazendo perder tempo ali, se achando indigno. Cara, só joga para fora, fala, Deus, me perdoa, desculpa por ter feito isso, me ajuda a melhorar. E cara, você vai passar a tua vida inteira lutando contra isso, pelo menos passe a vida inteira lutando contra isso, sabendo que você é perfeito, com ou sem aquilo. Você é vitorioso com ou sem aquilo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Vamos colocar pecado com P maiúsculo, né? A força do pecado. Isso não existe mais. Vamos chamar de pecado com P minúsculo os erros que talvez você cometa durante tua vida, durante teu dia. Mas, cara, eles não são nada. Eles não têm conexão nenhuma mais com aquilo. Aquilo é como se fosse sintomas de uma doença que você não tem mais. É como se fosse um trauma de algo que não existe mais na tua vida. Deixamos para trás o que ficou. E avançamos para as coisas que estão. Avançamos para a nova vida que Ele nos deu. Vencemos o que antes nos derrotava. E se fomos derrotados, nós sabemos que somos mais que vencedores mesmo assim. Nós continuamos vivendo. Nós não somos o que nós fazemos. Nós não somos o que fazemos. Nós também não somos o que não fazemos. Nós somos filhos de Deus. É isso que Ele nos fez. É isso que nós somos. Enquanto eu tento ser perfeito, eu recuso o que Jesus fez por mim. Eu recuso a perfeição que Ele me deu. A hora que eu desisto de ser perfeito, aí que eu ganho a perfeição que Ele me deu. E eu não quero passar o resto da minha vida tentando ser perfeito. Eu prefiro passar o resto da minha vida mostrando para outras pessoas como elas já são perfeitas, elas não precisam merecer isso. E por isso, esse texto é incrível também. Eu me glorio nas minhas fraquezas. São as minhas fraquezas, são os meus erros, são as coisas em que eu já errei, são as coisas que eu ainda não consigo vencer. São elas que mostram quanto eu dependo de Cristo. São elas que me dão humildade para que eu possa ser testemunho para outras pessoas. É a imperfeição dentro de mim que mostra o tamanho de Cristo. Agostinho tinha uma pregação chamada Félix Culpa, que mostra isso. Eu sou feliz pela culpa que eu tenho, porque é ela que mostra o tamanho da graça de Deus na minha vida. Número 5, desistir de merecer a salvação. Hebreus 10:18. Assim, uma vez que todas essas coisas são perdoadas, não há mais necessidade de se oferecer sacrifício pelos pecados. Joga fora que o sacrifício é só pelos animais. Puxa qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de coisa que você faça para tentar merecer. Cara, se você quer entrar na banda da igreja para tentar merecer alguma coisa, se você quer tentar entrar num backstage, se você quer tentar na tua igreja participar de alguma coisa simplesmente para merecer essa salvação, para aumentar teu galardão, cara, esquece isso. Você não precisa mais merecer a salvação. Você não precisa. Efésios 2 deixa muito claro, pois é pela graça de Deus que vocês foram salvos. É pela graça de Deus que vocês foram salvos, por meio da fé que vocês têm. Olha agora, está na tela. Vocês não salvaram a si mesmos. Vocês não salvaram a si mesmos. A salvação vem de Deus como um dom e não como resultado das obras que alguém fez, para que assim ninguém se orgulhe. Cara, não é a gente que está falando, cara, está bem claro na Bíblia. Não é você que salvou, não é tua obra que salvou, não é nada que você fez que te salvou. É a obra de Cristo, é a fé no que Cristo fez que te salvou. Então, para de perder tempo, cara. Para de perder tempo dentro da igreja. Para de perder tempo tentando ser salvo, cara. Que desperdício de tempo. E você não vai conseguir. Você nunca vai chegar perto do que Jesus fez. Enquanto isso, eu gosto da pregação do Alessandro. Enquanto isso, tem um monte de safado que simplesmente pegou de carona com o que Jesus fez e agora é salvo. E é isso que você tem que fazer, cara. Jesus já fez, cara. Por que ter orgulho de tentar fazer de novo? Você não vai conseguir. Número 6. Não é meu pastor que me leva a Deus. Eu sou o meu pastor. Forte. Mas a verdade é, Jesus é o único caminho para Deus. Ele deixa isso bem claro.
Nós temos completa liberdade para entrar no lugar santíssimo. Eu tenho liberdade para entrar no lugar santíssimo. Onde só o sacerdote entrava antes, agora eu entro. Não é meu pastor que entra por mim, sou eu que entro. E ninguém na tua vida tem mais responsabilidade em te aproximar, de te trazer mais perto de Deus e te dar mais intimidade do que você mesmo. Você é o pastor sobre sua vida. Você é o pastor sobre sua vida. Não só sobre sua vida, mas você é o pastor sobre outras pessoas. A gente estava orando aqui hoje, obrigado por todos os púlpitos que vão vir aqui. Não sou eu que estou no púlpito hoje, mas são todos vocês que são púlpitos aqui hoje e durante a semana. A tua vida é um púlpito, então você é um pastor. As pessoas que estão ao teu redor são pessoas que você pastoreia. O lugar onde você trabalha, a tua família, a escola onde você estuda, a universidade onde você estuda, você é o pastor dessas pessoas. Então, outra coisa, né? A gente para de evangelizar falando, venha visitar a minha igreja, mas a gente evangeliza falando, cara, venha conhecer o meu Jesus. Conheça o meu Jesus, conheça o relacionamento que mudou a minha vida. Isso faz toda a diferença, né? Eu fazia muito isso. Eu tinha vergonha de falar de Jesus pro cara. Eu falava, vem lá na igreja, tem um evento lá de futebol e tal. Vamos fazer um time e tal. Para daí o meu pastor evangelizar ele. Cara, não é assim que funciona. Ninguém é responsável pelo relacionamento que você tem com Deus do que você mesmo. E ninguém pode fazer isso melhor com os teus amigos, com as pessoas ao teu redor do que você. Número 7. Menos egoísmo para ser salvo, mais altruísmo com os meus próximos. Lembra aquele texto que eu li lá no final? Vamos considerar uns aos outros, a fim de nos encorajarmos e mostrar amor e fazer o bem. Não deixemos de nos reunir como algumas pessoas estão fazendo. Ao contrário, vamos nos reunir e fortalecer uns aos outros, ainda mais agora que vocês estão vendo que o dia se aproxima. Isso fala como a gente faz igreja. E a gente se encontra não para a gente vir aqui limpar o pecado um dos outros, mas a gente se encontra para a gente se fortificar aqui. Cara, foi tão gostoso com o Helder antes da pregação. Eu pedi, Helder, você pode orar por mim, cara? Você pode orar por mim? Como é bom ser família com alguém que nem nasceu na tua família, ser irmão de alguém. Isso é igreja. Você não precisa vencer, não precisa passar por tudo sozinho. Tem mais pessoas passando pelo que você passa. Tem pessoas passando por algo que você já passou e venceu. Tem pessoas que já venceram algo que você ainda não venceu. Por isso, viver em comunhão é o melhor que a gente pode fazer. E número 8, menos tempo na igreja, mais tempo no mundo. Menos tempo na igreja, mais tempo no mundo. Se o que acontece com você aqui durante os domingos é forte o suficiente, você não precisa de mais disso durante a semana. Você precisa transbordar, você precisa explodir isso durante a semana. Eu amo esse versículo em Provérbios. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Aqui está toda a ciência. Deus cria a ciência. Deus esconde algumas coisas de propósito. A glória de você, rei. A glória de você, rei. E você é um rei. A tua glória é descobrir essas coisas. Então existe louvor, existe adoração em você trabalhar, em você descobrir, em você aprofundar na ciência, em você se aprofundar na economia. Existe louvor, existe adoração em você tentar mudar o estado do nosso país. Essa é a glória que os reis têm, de desvendar as coisas que Deus escondeu. E agora algumas conclusões para eu terminar. Agora que nós não somos mais vítimas, agora que nós entendemos nossa posição, agora que nós vencemos o medo, agora que a gente já tem a salvação, agora que a gente não pode mais perder ela, agora que não precisamos mais merecer a salvação e agora que temos um livre acesso, vamos fazer bom uso dessa graça. Não use a graça como desculpa para você continuar vivendo a vida que você vivia antes, mas use a graça para mudar a vida de outras pessoas. Use a graça para explodir o que tem dentro de você para que outras pessoas possam ver. Se a graça para em você, eu ainda duvido que essa seja a graça, 100% da graça na tua vida. Se você não está explodindo isso, se isso não extravasa da tua vida, ainda não é a graça. Tem mais do que isso, a graça não termina em você. E por isso eu deixei meu título de evangélico pelo título de filho. Eu deixei meu título de evangélico pelo título de filho de Deus. Filho e amigo de Deus. Eu deixo para trás o que eu ouvia falar dele, para agora ouvir o que ele fala para mim. Essa é a minha nova vida. Essa é a minha nova vida. E para terminar, eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse a cabeça também, se isso for confortável para você. Mas houve um dia em que Deus chegou na terra. E Deus, o grande Criador, aquelas mãos que colocaram as estrelas no seu lugar, aquelas mãos que formaram os planetas, que podiam chegar através de uma cena de glória, podiam chegar com uma orquestra tocando,
Mas não, elas resolveram chegar no formato de um bebê. E essas mesmas mãos que formaram o universo, que formaram as estrelas, agora são mãos frágeis, mãos vulneráveis, tentando alcançar o seio da sua mãe. A mesma mão que criou o universo, agora ali sem força nenhuma. E naquele nascimento, naquele lugar simples, naquela manjedoura, naquele lugar em que ninguém gostaria de ter um filho, chegam magos e profetizam a história. Os presentes que eles trouxeram profetizaram que um rei tinha nascido, que Deus agora estava conosco, que ele abriria um caminho para a humanidade. Mas nenhum presente foi maior naquele momento do que o sangue daquele bebê que veio para ser derramado por todo humano, por todo bebê que já tinha nascido, por todo bebê que ainda tinha para nascer. O sangue daquele bebê foi o maior presente que podia ter sido dado naquele momento. Aquele sangue um dia é derramado. E aquele sangue é derramado por mim e por você. Então o Filho do céu se tornou um filho de Adão. Ele foi dado em resgate no meu lugar. Ele foi dado em resgate no seu lugar. Assim Deus reconcilia com os homens. Os homens nunca conseguiram se reconciliar com Deus. Deus agora se reconcilia com os homens. Meu Salvador, que também é meu amigo, um dia foi um bebê em Belém, mas hoje é o Senhor da história. Hoje é o Senhor da história. E Ele não quer ter um relacionamento com você como Senhor e servo. Ele quer ter um relacionamento com você como pai e filho. Aquele bebê, Jesus, que nasceu ali, é teu irmão. Ele é teu irmão. Ele não está nada acima de você, Ele está do seu lado. Ele é teu irmão. Foi Ele que nos tornou agora filhos adotivos de Deus. E por isso agora nós somos filhos com Ele. Somos filhos com Ele. Igual Jesus, somos filhos com Ele. Isso significa que o que você tem com Deus não é uma religião, não é um relacionamento de servo. Você é filho de Deus, você é filho de Deus. E eu não vou pedir para você repetir uma oração comigo, mas a única coisa que eu quero te pedir é que se aí dentro de você, você tem essa decisão, você está tomando essa decisão, eu quero deixar a minha religião para trás, eu quero deixar a minha religião para trás, eu quero esse relacionamento, eu quero esse relacionamento de perto com Jesus, é isso que eu quero. A única coisa que eu peço é que dentro de você você fale: Deus, eu quero, Pai, eu quero esse relacionamento, eu quero. E isso é o suficiente. Entender que Jesus foi o suficiente para te tornar digno, para te tornar perfeito, para te tornar limpo, para poder ter acesso de volta a Deus. Entender que Jesus foi o suficiente é tudo que você precisa para ser salvo. Não custa nada ser salvo. Se você quer ser um discípulo, aí sim que custa tudo. E se você já se sente salvo, sente que isso não é algo novo, eu também quero te inspirar agora a ser um discípulo. Já que Ele deu tudo para que não custasse nada para você, que tal a gente começar a dar tudo também, para que outras pessoas possam ter isso? Mais uma vez, obrigado. Vocês viram hoje minha formatura de evangélico para não mais evangélico.